Hey povo, e nessa nova atualização eu vou falar o que eu adicionei. A primeira coisa que eu adicionei foi o sabre de luz, a segunda coisa foi a Zapper, e a terceira coisa foi a mira automática. E eu vou explicar como que essas coisas funcionam. O valor de ataque do sabre de luz é o dobro dos socos normais. Já o valor da Zapper é muito mais fraco do que os socos normais do personagem, porque como você dá vários tiros freneticamente, então eu decidi diminuir bastante o valor. Já a mira automática, ela se ativa normalmente quando você atira com a Zapper, porque a mira automática é realmente automática. Quando você atira com a Zapper, ele segue o inimigo automaticamente. Mas eu coloquei um botão para você seguir o inimigo, mesmo estando com os socos normais e o sabre de luz, assim facilitando na hora de dar os ataques. Outra coisa que eu tenho que falar é sobre a jogabilidade travada dele. Aliás, pro 3D Game Builder, essa é a melhor jogabilidade que você pode fazer. Por quê? Porque o 3D Game Builder, ele não é considerado um programa bom para poder fazer a jogabilidade dos personagens. Ele é um programa, como posso dizer, ruinzinho. E eu só uso ele porque meu computador é muito, mas muito fraco. E ele pega na maioria dos computadores. E o meu computador não aguenta programas melhores de criação de jogos 3D. E eu não tenho, e computadores novos são caros. E ainda que dependendo do programa, você vai precisar de um computador mais potente, que é caro ainda. Que é mais caro ainda. Então, simplesmente, eu não vou parar o projeto. Então, eu tenho que fazer com o que tem mesmo. Então, não tem como. Só quem usa o programa, ou quem já usou, vai entender que não tem como fazer melhor. Entendeu? Então, possivelmente, a jogabilidade vai ficar travada, pelo menos até a versão final do jogo. Se eu conseguir fazer uma pequena melhora, eu faço. Mas possivelmente não, porque eu já estou no ápice da melhor programação que eu possa fazer nesse programa. Então, é isso. Uma coisa que eu vou explicar sobre essa mira automática é que ela é uma mira automática falsa. Durante a gameplay você não repara muito bem. Talvez sim, para quem usa o 3D Game Builder, que é difícil muita gente usar hoje em dia. Vocês vão reparar, mas assim, eu vou explicar bem o porquê disso, que ela é uma mira automática falsa. Primeiramente, vocês veem que o inimigo, ele segue o personagem suavemente. Independente do giro, ele não tem, por exemplo, uma travada, certo? Então, é porque realmente existe um código para um objeto seguir o outro. Mas só funciona quando se trata dos inimigos seguirem o ator e não ao contrário. Se usar o mesmo código de seguir o objeto no ator principal para os outros objetos do cenário, o ator principal buga e fica injogável o jogo. Então é impossível usar esse código. Então eu tive que fazer uma gambiarra nojenta para poder simular uma mira automática mais ou menos, que é praticamente o ator girando em escala numa posição de giro em relação ao inimigo. Eu vou explicar como eu fiz a mira automática em plano cartesiano, que praticamente representa um mapa no 3D Game Builder, o plano cartesiano. Aqui está o plano cartesiano, mas nesse caso, em vez de y e x, vamos usar z e x, porque seriam as posições tridimensionais, que é o z e o x. Então, temos um objeto no meio que representa o inimigo. Depois, colocamos 4 cubos em volta, que representará as posições. Eu vou explicar por que tem que colocar 4 cubos. Esses cubos, eles servem para representar as 8 posições
de giro que o personagem vai fazer em relação ao inimigo na hora de fazer a mira automática. Eu sei que, na verdade, na hora o certo seria não colocar esses 4 cubos, que tem que colocar realmente esses 4 cubos nos objetos, porque na hora de fazer os códigos, teria que fazer a referência aos cubos na hora de montar as posições do ator principal. O código vai funcionar mais ou menos assim na hora de usar os cubos como referência. Se o ator principal estiver menos X em relação ao inimigo e estiver entre 2 cubos, o A e o B, o ator principal vai mudar para tal posição. Já quando está em um cubo na diagonal, ele muda para tal posição, porque claramente ele não está entre nenhum cubo, porque essa é uma área isolada. Então, com esses códigos, assim fazendo as 8 posições do personagem. Normalmente, você pode perguntar: se para fazer a mira automática precisa de 4 objetos invisíveis e sem colisão, que seriam os 4 cubos, nos inimigos, não acha que seria meio desnecessário colocar 4 cubos em cada inimigo? Na verdade, seria desnecessário sim, só que podemos usar esse objeto do meio, apenas fazer ele ser um objeto comum, que grude nos objetos que esteja perto, assim levando os 4 cubos junto. Então, fazendo o ator principal se preocupar apenas com um objeto, que claramente, na hora de grudar em cada inimigo durante a mira automática, fará com que os 4 cubos em volta irão junto, assim fazendo as posições corretas. Já as posições em relação de distância, para fazer as 8 posições ficarem mais, como posso dizer, visualmente bonitas, simplesmente quando o personagem está um pouco mais longe do ator principal, esses cubos estão mais longe. Já quando o ator principal está mais perto, esses cubos estão mais perto, para assim manter as posições mais, como posso dizer, visivelmente bonitas e não ficar bugadas. Porém, devido aos personagens serem representados como cubos, no caso da colisão, claramente pode ficar um pouco estranho na hora do personagem socar enquanto... Quer dizer, o personagem ficar grudado em um inimigo durante os socos ou os ataques de sabre de luz. Porque ele fica um pouco frenético, como posso dizer assim. Aí fica visualmente feio e assim a câmera meio tremida. Mas não é algo que atrapalha, porque realmente, na verdade... ela funciona bem fisicamente, só que visualmente fica estranho, fica parecendo que é bug. Mas na verdade não é bug, isso na verdade é por causa da física mesmo. E os personagens, a colisão dele não é um círculo, é um cubo. Assim, na hora quando ele passa na lateral, acaba ficando, como posso dizer, aumentando a força. Espero que eu tenha explicado bem e que vocês entendam o meu ponto. O programa não é bom, mas é o único que eu posso mexer e o meu projeto é de um jogo 3D. Eu não vou para o 2D porque para mim eu acho muito mais trabalhoso fazer um jogo 2D, porque é muito mais complicado para mim. Jogos 3D para mim é mais fácil. E assim, o meu computador ele é muito fraco. E também eu não tô com condições para ficar comprando um computador novo, e muito menos porque os programas melhores de programação de jogos em 3D precisa de um computador realmente potente, que são realmente caros, e não é todo dia que a gente tem dinheiro para poder comprar um computador novo. Então é só isso que eu queria explicar. E antes de finalizar tudo, uma coisa que eu realmente adicionei a nova atualização é o Wilson's Rage novamente, que esse modo ele veio das versões antigas do CC3D Game, que eu acabei descartando e tendo que refazer o jogo. Eu adicionei ele, só que ele funciona diferente das atualizações antigas.
Nas atualizações antigas, você tinha que levar dano para poder aumentar a barra de ódio ou o contador de ódio. Já nessa atualização nova, você tem que socar os inimigos para poder aumentar a barra de ódio. Entendeu? Então é assim que funciona. Assim, dificultando mais a você usar o Wilson's Rage sempre. Já no caso da Zapper, a Zapper não aumenta a barra de ódio. E o contador só aumenta na quantidade de golpes que você dá no inimigo e não na força da arma, entendeu? Porque tecnicamente não faria sentido. Então eu deixei na quantidade de hits que você dá, entendeu? Então, obrigado por acompanhar o desenvolvimento de Colônia Contra-Ataca 3D Game.